Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal, dependendo do horário em que vocês estiverem vendo esse vídeo. Hoje nós começamos a etapa de instrução sobre os planos editáveis, aqueles que nós já estamos confeccionando juntamente com vocês, com as ideias, com os feedbacks. E hoje nós vamos fazer uma parte mais prática, preenchendo ele, entendendo as funções, porque desde o momento das capacitações até o presente momento já houve 3 atualizações e já partiremos para a 4ª. Então existem funções que não foram apresentadas, existem novas ideias que podem ser utilizadas, então sem mais delongas vamos começar. Nesse modelo nós já deixamos preenchido algumas informações, então o modelo a ser utilizado vai ser o modelo do FMDCA, mas claro, isso vai se aplicar tanto ao FMDPI quanto ao FMAS, com exceção dos procedimentos que mudam para o FMAS, ok? Desse do FMDCA nós utilizamos um edital de chancela, ele não existe, tá? Ele é simbólico, é somente para a instrução desse plano, ok? Então vamos lá, essa parte de informações ela não mudou muito, ela recebeu algumas melhorias, que são a quantidade de vezes que vocês vão preencher o nome do projeto, que antes vocês preenchiam tanto abaixo do assunto, quanto no primeiro momento do texto, quanto no último momento do texto. Então agora ele será somente aqui, após o assunto já vem o nome do projeto e encerra. Aí você só tem que se atentar a informar o valor e o nome da OSC, ok? As informações do presidente e responsável técnico quando houver se mantém. Então aqui não teve muitas alterações, ela foi uma redução de informações na realidade, visando facilitar ainda mais para vocês, ok? E partindo para o plano de trabalho, nós começamos novamente com a identificação das OSCs, todas as informações do representante legal, município, CEP. E então partimos para os dados bancários, que são as informações que vocês já costumam preencher nos nossos planos. Então, se são contas cadastradas específicas no Cefaz, a opção de adicionar contas ainda se mantém, vocês podem adicionar ou retirar a quantidade que quiserem. Aí partimos para a identificação do plano do projeto novamente, só que agora dentro do plano de trabalho, o período de execução. E nesse caso em específico, que se trata de um possível edital de chancela, nós trouxemos as informações financeiras da chancela. Então, o valor do certificado de chancela, o valor arrecadado, o valor retido no fundo, o valor excedente retido no fundo, o valor de execução e o valor por extenso. Aqui foi adicionado o valor excedente retido. Por quê? Existem casos que mesmo que o valor da chancela seja de R$ 111.111,11, a entidade consegue arrecadar mais. Nesse caso, eu usei o exemplo de 150 mil. Meu certificado de chancela dizia 111, mas eu consegui arrecadar 150. Nesse caso, o valor retido no fundo foi de 15 mil e os 35 mil excedentes para a realização, ele fica retido no fundo. Então, eu recebo o valor para a execução do plano, que foi informado em 100 mil. Então, todo o valor excedente e os 10% já ficam no fundo específico. Então, essa opção foi adicionada e foi deixado um trechinho. Ah, mas se o plano de vocês, se a arrecadação de vocês não superou o certificado de chancela, então vocês podem simplesmente colocar como o certificado de chancela informou, então, eu arrecadei exatamente o valor. Então, só vai diminuir a quantidade exata, então a gente tira os 10% e não há a necessidade de manter o valor excedente retido, porque se eu pretendia arrecadar este valor e conseguir arrecadá-lo, então foi exatamente o valor certinho para o fundo e o valor para a execução se mantém também. Existem casos de arrecadar menos, mas aí segue o mesmo exemplo. As demais informações sobre o projeto se mantêm, então informação da OSC, a finalidade, a linha de ação de acordo com o edital, a descrição da realidade, a justificativa e interesse público, o público-alvo do projeto, quem é o público que vai participar desse projeto, a quantidade de atendimentos diretos, nesse caso aqui estamos tratando de crianças e adolescentes por se tratar do FMDCA, mas se fosse do FMDPI ou do FMS o público mudaria, certo? Atendimentos indiretos, nesse caso aqui eu considerei 2 adultos para cada criança, simplesmente consideramos pais, mas vai da realidade de cada entidade, de cada um, para ajustar esses valores, ok? Passamos para as atividades e metas. Aqui eu deixei somente 3 atividades para exemplificar, mas nesse caso aqui
a gente já tem a opção de replicar atividades disponíveis. Então, se eu não tivesse o meu item abaixo, eu poderia replicar e aí funcionaria da mesma forma. Então, essa função já está disponível, ela replica o nome das atividades na ordem certinha. Recentemente foi solicitado a possibilidade de alterar a ordem nos demais itens. Então, agora vocês podem alterar a ordem de todas as atividades, desde o item 12 até o item 16. A metodologia se manteve, uma metodologia geral e uma por atividade, então algumas informações se mantiveram. Nosso cronograma de atividades ainda se manteve, o mensal inicialmente, partindo depois para o semanal. Nesse caso em específico, eu vou deixar somente um horário de atividade só para ilustrar. E aqui eu vou deixar assim: 2 atividades no mesmo horário, em dias diferentes, e uma atividade que acontece todos os dias da semana num horário diferente. Prontinho. Vou salvar dessa forma. Ok, vou manter a grade semanal dessa forma, só para ilustrar também, mas é possível adicionar mais aqui. Só que aí ela referencia as atividades já existentes, ou seja, quantas atividades eu pretendo executar no meu item, quantas atividades e metas eu tenho nesse projeto. Ela já puxa quando a gente replica, certo? Então, continuando mais para baixo, nós vamos ter os demais itens. O cronograma de execução financeira. Um detalhe, agora só é possível colocar informação numérica, então se eu tento digitar um texto, ele não aceita. Então só é possível digitar informação numérica, certo? Então essa foi uma pequena alteração, mas os demais se mantêm, é possível editar cada um dos demais campos. O campo de observações, conforme solicitado, ele já vai estar embaixo. Aí passamos para o monitoramento, para o ambiente físico e para a descrição do espaço. Então passamos para os recursos humanos da entidade. Temos também a possibilidade de adicionar os recursos humanos que são servidores cedidos. Nesse caso aqui eu vou ilustrar como se não houvesse, mas se houver no caso de cada um, podem ser adicionados infinitos servidores. Nesse caso não tem, eu vou deixar em branco. Ok. E passamos para os custos das despesas para executar o projeto. Nesse campo você consegue editar o mensal e o total dos recursos humanos, do serviço terceiro e dos bens permanentes. Para editar o material de consumo, ele vai chegar desta forma para vocês. Aí vocês vão adicionando conforme a necessidade, ok? Então, nesse caso eu ilustrei que há alguns materiais aqui, vocês podem preencher esses campos conforme a necessidade, tá? E aí passar para o próximo item. Nesse campo de baixo será da mesma forma, ele vai chegar sem nenhum item. Vocês precisarão adicionar um e adicionar os valores. Meu plano é de 100 mil, já coloco 100 mil aqui, já replico quando houver essa despesa e podem ser adicionadas mais receitas e mais despesas também. Ok? E passamos para o nosso cronograma de desembolso. Se o meu plano é de 100 mil, vamos supor que aqui tenha mais 46 mil de despesas para arredondar os 100 mil. 46 mil, tenho 100 mil. Ao selecionar parcela única, ele já cita o valor e a gente só preenche o mês. Então, a partir do mês 1, ok. Se colocarmos a forma parcelada, isso vai depender tanto do edital quanto do termo, aliás, somente do edital nesse momento, nós podemos selecionar a quantidade de parcelas. Vamos supor que sejam 4 parcelas. Ele já vai me voltar um valor e a possibilidade de colocar em qual mês será pago. Ok? Então é possível alterar esse valor manualmente, mas aí eu tenho que alterar outros. Então vamos supor que na primeira parcela eu quero receber 70 mil. Então na primeira parcela seria de 70 e as demais seriam de 10. Deu 100 mil. Ok. Esse campo também é editável, ok? Vocês conseguem editar conforme a necessidade de vocês. Ele já traz um cálculo automático, mas vocês preenchem conforme a necessidade e realidade de cada entidade. A natureza de despesas também, ou seja, as fontes de recurso, quais fontes existem hoje, quais vocês têm. Preciso tirar uma, pode clicar no xizinho que ela sai. Então vocês conseguem preencher e adicionar inclusive outras fontes. Isso se manteve, ok? E aí finalizamos com as informações
da OSC, do presidente, do técnico e datado e assinado novamente. Novamente tem como colocar a data, mas eu prefiro manter o datado. Então vamos às funções. Essas novas versões contam com algumas funções logo acima, que para algumas pessoas é algo novo, e realmente elas foram adicionadas até bem recentemente. A primeira delas é o salvar. A função dela é salvar esse plano da forma que ele está atualmente, certo? E temos também o salvar como. Qual que é a diferença? Quando eu salvo, eu crio um novo projeto. Eu crio um novo projeto e ele permite salvar com o nome do projeto. Vamos supor que esse seja o Mentes que Criam 2, certo? Salvei agora. Então, ele vem direto para cá. Toda vez que eu salvo, ele vem direto para cá. O salvar como cria uma versão diferente daquela. Então, esse aqui está como que é Mentes que Criam 2. Se eu clicar em salvar como, tem como gerar uma outra versão dele, que é o Mentes que Criam 3. Aí, quando o nome estiver aqui, significa que as alterações que eu fizer aqui, por exemplo, vamos mudar ele para recurso do fundo, número 1 de 2026. Quer dizer que as informações que eu mudei aqui e salvei no Mentes que Criam 3 não vão ser as mesmas que estão no Mentes que Criam 2. Certo? As informações elas mudam conforme a versão do documento. Inclusive, algo novo é justamente esse quadro de documentos. Por quê? Esse quadro de documentos são as versões de planos que vocês criaram, ou seja, o Mentes que Criam 1, que é esse documento que passamos agora, o Mentes que Criam 2, que é o documento que a gente acabou de fazer um teste, com o chamamento público, e o Mentes que Criam 3, que a gente fez em recurso do fundo. Mentes que Criam 3, que a gente já fez em recurso do fundo. Todas essas alterações ficam salvas separadamente e ficam armazenadas, ou seja, elas armazenam no computador. E aí chegamos a duas ferramentas importantes, que são as opções de exportar e importar. Como elas funcionam? Quando eu exporto um arquivo, ele vai criar um arquivinho no meu computador direto com todas essas informações desse plano. Por exemplo, aqui nós salvamos o Mentes que Criam 3 e fizemos o exportar, mas podemos fazer para qualquer um deles. Nesse momento, eu consigo compartilhar esse documento com qualquer outro computador que, ao entrar nesse site e abrir, ele vai abrir diretamente as alterações que eu fiz. Vamos supor agora que este seja um novo computador, um novo documento de alguém que vai dar continuidade àquele projeto. Você fez a exportação, a outra pessoa vai receber esse arquivo, ou seja, você vai enviar para ela, seja por WhatsApp, por e-mail, e essa pessoa vai importar aquele arquivo. Ele vai vir direto, clicar no arquivo, clicar em abrir e dar um OK. Toda aquela alteração, toda aquela versão que você criou, agora está disponível em outro computador para que outra pessoa dê continuidade da mesma forma. Então, ele mantém tudo que você faz. Algumas pessoas disseram que o ambiente físico não estava funcionando, a gente corrigiu também. Então, agora, ele consegue trazer todas as informações, tudo que estava em um computador agora está em outro. Apenas se atentar que quando você faz uma importação, ou seja, quando você vem e abre um documento, ele não fica salvo, ele fica importado, mas aí você tem que salvar. Aí você coloca o nome, Mentes que Criam 3.1, agora eu vou dar continuidade e ele vai estar aqui. Isso funciona independente de estar salvo aqui ou não, ou seja, deixa eu apagar para ilustrar melhor. Apaguei tudo que tem aqui, ou seja, apaguei até o projeto, que perigoso. Vou abrir um novo documento. Ok, esse aqui é novo, vou até reiniciar a página, reiniciei. Esse é um novo documento, não tenho nada salvo, mas vamos lá. Vamos importar o Mentes que Criam. Vamos dar um OK. Ele carregou, ok? Não fez alteração nenhuma, todas as informações estão aqui, certo? E agora, a primeira coisa que eu faço, fiz a importação, vou salvar. Esse é o Mentes que Criam 3.1, certo? A minha versão. E aí ela vai ficar salva nos documentos, ok? Terminei todas as alterações e agora quero enviar, quero anexar no Send ou mandar por e-mail, por exemplo. A ferramenta de imprimir ainda mantém da mesma forma.
ela imprime tudo aquilo que nós fizemos, tudinho. Então, as informações, os dados, todas as informações que nós preenchemos no nosso plano, elas vão estar aqui até o finalzinho. Aí aqui, poderia ser assinado via Gov ou via SET, ok? Novamente pedimos que façam testes, façam bagunça nele, preencham à vontade para que possamos receber um feedback de como está o andamento, o funcionamento dele, ok? Então, para encerrar, nós conhecemos agora algumas funções que foram adicionadas. Inclusive, o limpar tudo, ele faz o que o próprio nome diz, ele limpa tudo. Inclusive, eu recomendo que antes de fazer sempre isso, vocês salvem o arquivo, porque ele apaga tudo, ele apaga todas as informações do plano preenchido. Ou seja, fica zerado. Tem como desfazer? Tem como desfazer, mas tomem cuidado com a ferramenta porque ele apaga literalmente tudo, ok? Então, encerramos essa primeira parte, esse primeiro treinamento. Vou repassar algumas orientações a mais para vocês nos próximos vídeos que a gente criar, mas por hora é somente isso. Fiquem com Deus.